Glória a Deus. Irmãos, abra a palavra de Deus, Lucas capítulo 23, versículo 39, 23, 39. Glória a Deus. Lucas 23, 39. Fala sobre o malfeitor da cruz, né? Amém? E nós vemos que o nosso Deus, o alcance da graça dele é tremendo, né? Essa semana, quero agradecer os irmãos que oraram por nós. Meu pai partiu, né? Essa semana, na terça-feira, eu estava aqui até em reunião, o pessoal estava trabalhando, estava em reunião com a missionária da casa, com os irmãos, e aí ele recebeu uma notícia, né? Ele tinha ligado para mim cedo pela manhã, 8 horas, que estaria vindo, porque meu aniversário. Mês passado eu estive lá, e a minha surpresa é que ele realmente não tinha absolutamente nada, não pegou gripe. Ele tinha 83 anos, nunca teve uma dor de cabeça, parece brincadeira, mas nunca teve uma dor de cabeça. E, de repente, né, a esposa dele me liga e dizendo que ele havia parado seu coração, sem uma pressão alta, sem diabetes, sem nada, né? Então, eu sempre falo com os irmãos, aquilo que minha avó sempre falava para mim: para a gente partir, basta estar aqui. Para morrer, basta estar vivo, não precisa de nada, né? Para a gente poder partir. Na hora que Deus quer, Ele leva, e está tudo certo, que Ele é que manda. Então, enquanto nós estivermos nessa vida, não esqueçam de uma coisa: trate bem as pessoas, trate com carinho, não se despeça de quem você ama, né, de qualquer jeito, sempre com um abraço, com um beijo, que pode ser a última vez. Eu louvo a Deus que Deus me deu oportunidade, minha esposa sabe disso, minha família sabe disso, sempre quando podia, o mês passado, nada. Ele era médico, né? Era médico, e quarta-feira, por exemplo, ele tinha 25 pacientes para atender, né? Já pré-marcado, pré-agendado, e eles ficaram esperando. O que significa isso? No mês passado, eu falei com a Maria: eu vou dar um pulinho lá em São Paulo para ver meu pai, ficar uns 2 dias com ele lá. Aí ela: mas vai lá. Eu falei: vou sozinho mesmo, para não atrapalhar ninguém. E saí daqui, fiquei 2 dias com ele, dormi no hotel, conversando, batendo papo, botando as coisas em dia, e era Deus já falando comigo que a gente precisava, né? Então, quando você sentir saudade de alguém, né, sentir o desejo de estar perto de alguém, sempre faça com carinho, com amor, amém? Porque você não vai ficar com nenhum tipo de ressentimento no coração, amém? Né? É importante a gente entender isso, tá? Quem achou, diga amém? Glória a Deus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nem o mal fez. E disse a Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Olha comigo para essa mensagem. Pai, em nome de Jesus, quero te louvar e te agradecer por tudo que o Senhor tem feito aqui, recebendo os louvores, e agora te pedir que o Senhor venha nos dar uma resposta através da tua palavra, para abençoar o teu povo que está aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, aqui é um caso clássico, vocês conhecem, né? Quem é que nunca viu um filme, Paixão de Cristo, aquela coisa toda? Então, né, vai poupar tempo falar sobre isso. Mas o que nós vemos ali na Bíblia, na palavra de Deus, é que esses malfeitores, né, as pessoas falam ladrão, não sei se era ladrão, podia ser um assassino, podia ser qualquer outra coisa, tá? Estava ali, a Bíblia fala de malfeitor, um à direita e um à esquerda. E nesse episódio, né, onde as autoridades haviam crucificado Jesus Cristo, né, falsamente, com acusações falsas, e eles também escarneciam do Senhor Jesus Cristo. Colocaram, inclusive, né, uma placa, né, Rei dos Judeus. E um dos malfeitores desdenhava, escarnecia, blasfemava de Jesus Cristo, falando o seguinte: poxa, se tu diz quem tu és, imagina bem. Né? É claro, o pensamento de uma pessoa natural, normal, é fazer o quê? Está cheio de dor, o camarada ali, problema, morrendo. O que ele pensou? Se tu diz que realmente tu és, curou as pessoas, ressuscitou mortos, que não desce daí, tira nós também. Era um pensamento racional, natural, né? Mas nós sabemos que as coisas de Deus não se discernem
né, de maneira carnal, se discerne o quê? De maneira espiritual. Tem que ter uma visão além. Ele falava isso, e o outro, quando ouviu o outro falar isso, ele disse o seguinte: olha, a gente está aqui porque nós merecemos, mas tu sabe que esse que está aí no meio não fez nada para fazer isso. Que mal ele fez para estar aí? E aí ele vira para Jesus Cristo e fala o quê? Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Então presta bem atenção. Hoje pela manhã, a igreja teve uma palavra, né, relativa ao pecado para a morte. O que é um pecado para a morte? Só fazer um resuminho aqui rapidinho. Que o apóstolo João, inclusive, diz o seguinte, lá em 1 João, capítulo 5, versículo 16 e 17, se alguém cometer pecado, ore por aquela pessoa para que Deus perdoe. Mas ele falou assim, mas existe pecado que é para a morte, e esse eu digo que não ore. Mas qual é o pecado para a morte? A Bíblia não dá uma lista. Ela não dá uma lista para dizer qual é o pecado para a morte. Mas na cruz nós vemos claramente qual é o pecado para a morte. Com muita clareza. O outro havia cometido grandes pecados diante dos homens. Todos dois. Porque os dois estavam na mesma condenação, então os dois cometeram a mesma coisa. Oh, meu Deus! Então, qual a diferença se os dois cometeram a mesma coisa? Receberam a mesma sentença. Porque um foi salvo e o outro não. Porque uma graça o atingiu e o outro ficou de fora. A intenção do teu coração faz toda a diferença. Quem está entendendo bem aqui? Amém? Amém? Fala com a pessoa que está falando de nós, a palavra de Deus, o nosso Deus requer mais coisas. Eu costumo brincar falando uma coisa, que é interessante isso. Hoje, né, quando as criancinhas vêm dançar aqui na frente, os nenenzinhos, os baby, né, o pastor Issan, ele acha a coisa mais linda do mundo. Mas antes ele falava assim, meu Deus, eles não fazem nada com nada. Porque hoje a luzinha vem. Deu para entender bem aí? Entenderam? A luzinha vem e fala, gente, que é a melhor parte do dia. Mas antes não. Então, quando a gente vê essas criancinhas, eu acho até interessante, porque a tia está ali na frente, faz assim, para a direita, ela faz para a esquerda, não é? Aí uma levanta o pé para cá, a outra levanta para lá. E aí tem umas até que não se contentam, enquanto a outra está dançando, ela vai encostar na outra, balançar a outra e brincar, né? Quando não, uma sai correndo no meio. É uma bagunça total. E todo mundo ri e aplaude. Sabe por quê? Porque nós não podemos cobrar muito delas. Elas não têm conhecimento, não têm maturidade. Agora, quando as maiores vão dançar, você já imagina aqui, né? Está aqui na frente, está a Michele, a Tayane, estava aqui, está a Camila, né? Aí estão dançando aqui. Você imagina elas fazendo uma coreografia e a outra perdida no meio. Está lá a Rosana lá, aí uma vira a cambalhota para um lado, outra vira para o outro. Aí vamos pensar, será que a dança contemporânea é aquela que ninguém entende nada? Você faz um monte de movimento e ninguém sabe o que está acontecendo? Aí por quê? Você, quando a pessoa é mais adulta, está trabalhando, você quer sincronia. Não é verdade? Você quer uma coreografia bem elaborada, não é? Você precisa disso. Para você ver, você acha bonito. Então, quando uma atrasa o braço para levantar, você fala, ih, perdeu o tempo da bola. Não é verdade? Mas você já imaginou as marmanjonas, vamos colocar assim, dançando igual as criancinhas? Você vai pensar o quê? Será que elas estão retardadas? É ou não é? Por aí. Então, presta bem atenção no que eu vou falar. Nós, que recebemos a palavra, que conhecemos a palavra, nós devemos dar mais do que as criancinhas. Eu e você que estamos na presença de Deus, que estamos aqui hoje, seja convidado ou não, seja a primeira vez ou não, você tem plena capacidade mental, emocional, para você saber o que você quer da tua vida. Amém? Amém? Não esqueça que você é responsável por tudo aquilo que lhe acontece, porque, na realidade, tudo é consequência das suas atitudes. É ou não é verdade? Você vai receber aplauso, ou o pessoal vai ficar ali atrás, meu Deus, tem misericórdia. É ou não é? Depende de você. A mesma coisa no Evangelho. A palavra de Deus é ministrada para todos igualmente. Para mim e para você.
Todos que estão aqui estão recebendo a mesma palavra, na mesma hora, da mesma pessoa. Né? Existe, né? A mente do ser humano é um codificador e um decodificador. O que significa isso? A mensagem de Deus ela vem para a gente e nós ouvimos, né? Processamos naquilo que nós conhecemos, nós decodificamos e tentamos passar para as pessoas. O Espírito Santo, o que ele faz? Ele vai no coração da pessoa, daquela que está recebendo, né? Do destinatário, e ele fala, eu estou falando com você. Isso é para a sua vida. Quem aqui, quando existe uma pregação, uma palavra, não sente como se a palavra fosse diretamente para você? A gente está falando para centenas de pessoas. A gente fala para milhares, mas parece que aquela palavra foi toda para você. Por que isso? Porque Deus, ele deseja falar com você de maneira individual. Ninguém vai se responsabilizar por você diante de Deus, a não ser você mesmo. Quem está entendendo bem aqui? Amém? Por isso, o trato de Deus com seus filhos, ele é individual, é singular. E ele não é transferível, como eu costumo falar. É bem pessoal mesmo, para mim e para você. E aqueles dois malfeitores que estavam ali, eu quero que a gente entenda qual foi o pecado para a morte, qual foi o pecado que foi perdoado e foi abençoado, que os dois eram malfeitores. Primeiro, um foi soberbo, arrogante, e sem nenhuma compaixão com o outro que estava ao lado. Quem entendeu bem aqui? E uma das coisas mais maravilhosas que eu acho do Evangelho é que o Evangelho, olha, é muito bom isso. Olha, só podia ser Deus. Os anjos intentaram pregar o Evangelho, mas Deus falou, não serão os anjos. Vai ser um igual que vai pregar o Evangelho. Aquele que sabe o que eles passam, aquele que sente a mesma coisa, que sente dor e até morre. Um igual vai pregar o Evangelho para você e foi um igual que pregou o Evangelho para mim. Quem pregou o Evangelho para mim, orou por mim, tinha defeitos, dificuldades, chorava, passava por tristezas, tinha as mesmas fraquezas que eu, mas conseguiu me trazer salvação. Quem entendeu bem aqui? Essa é a beleza do Evangelho, não manda um super-homem, um super-herói pregar, não. Isso sabe por quê? Para que ninguém se desculpe de que alguém era melhor do que o outro. Quem entendeu bem aqui? Todos nós somos iguais, não só perante a lei, mas perante o Deus Todo-Poderoso. Então, se eu prego o Evangelho, você também pode pregar. Certa vez uma pessoa falou assim para mim, não, pastor, mas o senhor é assim, o senhor age desse jeito porque o senhor é pastor. Ah, meu Deus, por que falou isso? Eu dei um pequeno sermão, eu sou chato para falar, dou uma volta, aquela coisa toda, mas eu quero falar para você, a minha responsabilidade que eu tenho não é porque eu sou pastor, é porque eu sei que a graça me alcançou. E tudo que eu faço para agradar a Deus, salvando vidas, não paga o perdão dos pecados nem a salvação da minha alma. Quem está entendendo bem aqui? Não somos diferentes em nada. O que Deus quis mostrar ali, que o Senhor Jesus, na mesma condenação, estava sofrendo, estava sentindo dor, condenado injustamente, mas ele estava na mesma fraqueza que o outro. Mas é um fraco que conduz a mensagem para você. E é você com a tua fraqueza que vai conduzir a mensagem para salvar o outro também. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Não podemos dar desculpa. Ah, porque o outro é isso, o outro é aquilo, o outro é pastor, o outro teve melhor condição de vida. Para com isso, não é verdade. Ninguém tem melhor condição do que ninguém quando se trata do poder de Deus, que é o Evangelho, para salvar todo homem. Todos estamos lá em igual condição. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos, ou seja, perderam a glória, perderam a capacidade da vida eterna, perderam a condição de ter comunhão com Deus. Quem está entendendo bem aqui? Então é importante a gente entender isso na nossa vida. Então, o que eu quero falar hoje aqui, com uma mensagem bem rápida e objetiva, é justamente isso. Um igual a você pregou o Evangelho para você. Tinha as mesmas dificuldades, os mesmos defeitos, sofria do mesmo jeito. E às vezes, quando você está jururu, que alguém bate na tua porta ou liga para você, para poder você vir para a igreja, te fortalecer, essa pessoa também tem problema. Então, a autocomiseração nunca foi forte diante de Deus. Quem entendeu bem aqui? Se fazer de coitado não leva para lugar nenhum. E também, falar, você está pregando o Evangelho para mim, está querendo me levar para a igreja, mas você tem defeito. Gente, quem não tem defeito aqui? Quem nunca pecou? Quem nunca errou? Se nós não fizermos a nossa parte,
Quem está entendendo, diga amém. Outro vai fazer. E quem perde somos nós. Então, a arrogância daquele indivíduo não permitiu a falta de empatia, a falta de compaixão, não permitiu que ele visse ali o Salvador. Então, presta bem atenção, ele só fala, lembra-te de mim quando entrar no teu reino, e depois, que primeiro ele fala o seguinte, repreende o amigo. Fala, você não tem compaixão dele, mesmo ele estando em igual condenação a nossa? Quer dizer, ele abriu mão da própria dor. Olha, queria que você prestasse bem atenção aqui em nome de Jesus. Ele abriu mão da própria dor. Ele abriu mão, vamos colocar assim, da angústia de estar próximo à morte para enxergar a dor do outro que estava ao lado dele. E repreendeu o outro, falando, você não tem compaixão dele mesmo, ele estando na mesma condenação que nós, ele vai morrer como nós. Olha, primeiro passo, ele teve compaixão. Segundo, ele reconheceu o seu erro, ele falou, nós estamos aqui porque nós estamos pagando pelos nossos feitos. Segundo ponto, quem está entendendo bem aqui? Amém? Fala comigo assim, eu preciso ter compaixão dos outros, independente das circunstâncias que eu passo, da dor que eu esteja sentindo. Amém? Quem entendeu bem aqui? Ah, mas você não sabe da minha dor. Não justifica. Você não tem compaixão do outro. Então ele teve compaixão e repreendeu o outro. Isso é importante. Segundo ponto, ele foi humilde. Por que ele foi humilde ali? Porque o segundo passo, eu quero falar uma coisa para você que é importante, nós pregamos na semana passada, retrasada, não lembro, sobre a graça. E a graça, quando João fala que é graça por graça, sabe o que é graça por graça? As pessoas acham que elas recebem a graça de Deus quando vêm até Jesus Cristo, e é uma verdade. Mas a graça, ela não começa ali. Ela começa quando você nem enxerga a graça. Porque Jesus fala assim, ninguém vem a mim sem que o Pai o traga. Mesmo você não conhecendo Deus, não sabendo quem é Deus, Ele viu você lá fora e pelo teu coração Ele trouxe você até Jesus Cristo para que você recebesse a salvação. Paulo diz que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Por isso que uma pessoa que está hoje no tráfico, está hoje em qualquer lugar, lá na milícia, sei lá onde, Deus olha aquele coração. E se Ele vê que há humildade, que há possibilidade de arrependimento, a graça dele vai alcançar aquela pessoa, vai vir até Cristo, ele vai reconhecer os seus pecados e vai ser salvo em nome de Jesus. Quem está entendendo essa mensagem aqui? Essa outra parte, quando ele fala para o Senhor Jesus Cristo, ele diz assim, lembra-te de mim quando entrar no teu reino, só veio depois de duas declarações dele. Primeiro, repreendeu o outro. Segundo, teve compaixão. E terceiro, que é muito importante isso, muito importante, ele foi humilde para poder falar com Jesus, Senhor, eu vou morrer aqui, mas eu acredito na vida eterna. Glória a Deus. Quem abriu os olhos daquele homem para que ele pudesse ver ali o Salvador? Por que o outro não enxergou o Salvador? Por causa da arrogância, a falta de empatia e compaixão do próximo. Então as pessoas falam, ele teve muita sorte. Não, ele não teve sorte. Deus o colocou ali porque conhecia o coração dele, para que ele fosse salvo pelo Senhor Jesus e nos deixasse exemplo, um grande exemplo, de que a graça do Senhor alcança todo mundo, mas todos aqueles que vêm até Cristo Jesus. Quem entendeu bem aqui? Amém? Independente de qualquer situação. É por isso que hoje pela manhã quem estava aqui ouviu. Existem duas coisas que Jesus fala que eu quero que você faça uma ligação com a outra. É assim, não tem nada de predestinação nisso. Jesus fala assim, ninguém vem a mim sem que o Pai o traga. E ele também diz assim, todos que vêm a mim de maneira nenhuma lanço fora. Por que Jesus abraça todos que vêm até ele? Por que ele salva todos? Porque todos que vêm até ele foi o Pai que trouxe. Quem entendeu aqui bem aqui? E você é um felizardo, uma felizarda, porque o Pai trouxe você aqui. Para você ouvir essa mensagem, entender que a graça te alcançou, mesmo antes de você conhecer Deus. Mesmo antes de conhecer Jesus Cristo, a graça te alcançou e te abençoou. Quem está entendendo bem aqui? Então, não vamos esquecer dessa mensagem, bem rápida e objetiva, mas ela nos alcança em qualquer situação. Eu lembro, quando eu levei o meu pai, com a Marícia na igreja, por 3 vezes ele vai lá na frente e aceita Jesus. Tem gente que aceita 5, 6, 7, 8, 9, 10. O importante é estar se lançando nos pés do Senhor. Que todos que vêm a mim de maneira nenhuma, eu lançarei
fora. Assim foi comigo, assim é com você e assim com todas as pessoas que vêm até Jesus. Agora, sabe quem Jesus vai usar para salvar outras pessoas? Coloca a mão no teu coração e fala assim: eu, com toda a minha falha, com toda a minha fraqueza, eu posso conduzir vidas. Amém? É importante você entender. Não é diferente do pastor, não. E Deus pode te usar muito mais do que eu. E é o desejo do nosso coração que Deus te use muito, 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 muito para salvar vidas em nome de Jesus. Amém? Eu queria que ficasse de pé nesse momento. Né? Deus está falando mais com você. Nós vamos estar orando aqui. Mas eu quero fazer esse fechamento aqui da seguinte maneira. Lembra de uma coisa. Todos nós estamos caminhando para o mesmo lugar, para a morte física. Mas nem todos estão caminhando para a vida eterna. E isso é um fato. Quem entendeu bem aqui? O Senhor Jesus, ele fala assim: olha, presta bem atenção, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, para que você entre no paraíso, basta você ter o desejo ardente. E existem pessoas que falam assim: aquele malfeitor, ele teve sorte, como eu disse, ele não teve sorte. Então, quero falar uma coisa para você. Sabe quem teve, que não é sorte na realidade, é um privilégio? Eu e você. Como assim? Muito mais do que aquele malfeitor, muito mais. Ele não teve a possibilidade de colaborar com a obra financeiramente, você tem e eu também. Ele não teve a oportunidade de pregar para ninguém, ou seja, né, pessoalmente, eu e você temos. Ele não teve oportunidade de orar por ninguém, a pessoa ficar curada, eu e você temos. Quem está entendendo bem aqui? Ele não teve oportunidade de ser luz fisicamente aqui para o mundo, até a mensagem dele prega até hoje, ele prega através dos outros, mas ele pessoalmente não teve oportunidade. Deus te deu uma grande oportunidade de você ter aceitado Jesus, de você estar na presença dele e você poder ser usado por ele grandemente aqui nessa terra. Nós somos privilegiados. Fala comigo assim: eu sou privilégio. Eu sou privilégio puro do Senhor aqui na terra. É uma verdade. Quem está entendendo bem aqui? Eu considero o povo de Israel, o nosso Deus, ele deu uma determinação. Deus, o que nós vamos fazer daqui a pouco aqui, né? Eu vou sair para pregar em outra igreja, lá mais vocês, aqueles que puderem ir. O nosso Deus, ele deixou o seguinte, uma determinação para o povo dele. Ele disse assim: olha, quando vocês forem fazer a cega, ou seja, vocês forem semear, né? Eu quero que vocês não rebusquem os cantos para que o pobre e o necessitado venham depois de vocês e peguem o que sobrar. Deus preocupado com o pobre e com o necessitado. Quem entendeu bem aqui? E ele falou: e outra coisa, os frutos que estão muito altos, que são difíceis de se pegar, também não peguem. Para que o pobre necessitado, ele venha depois e faça o quê? E pegue. Esses são chamados rabiscos. Rabiscos são os frutos difíceis de serem alcançados. É coisa maravilhosa, eu fico emocionado quando eu falo isso, porque eu e você somos os rabiscos que Deus deixou aqui na terra para alimentar essa população que está aí fora. Quem está entendendo bem aqui? Nós somos esse rabisco que Deus deixou. Eu estava jogado num canto qualquer. Ninguém me queria como fruto no mundo, mas Deus viu o valor em mim e está vendo em você. Quem entendeu bem aqui? Para que nós pudéssemos alimentar espiritualmente e fisicamente as pessoas que precisam. Então não despreze a possibilidade de você estar alimentando vidas com amor, com carinho, com a palavra de Deus. Quem entendeu bem aqui? Não despreze isso. Nós somos os frutos deixados pelo Senhor aqui na terra para que nós pudéssemos alimentar outras vidas. Por isso eu digo, você tem um privilégio maior do que o malfeitor da cruz. O privilégio de poder alcançar milhares e milhares de pessoas através do teu exemplo, do teu amor, da tua compaixão. Quem entendeu bem aqui? Não espere ser um super-homem, não uma super-mulher. Não espere ter muita capacidade, quem dá capacidade é Deus. Não espere, estou esperando o momento certo é agora. É hoje, saiu daqui, prega o evangelho, fala do amor de Cristo, salva pessoas, ajuda. Pastor, tem que me preparar mais. Para quê? Já está preparado, a igreja está te preparando todos os dias. Será que você não consegue falar, Jesus me salvou e vai salvar você também? É só isso. Quem está entendendo bem aqui? E quando você fala aquilo que vive, você fala com eficiência, porque o Espírito Santo colabora com você.
Basta falar isso. Para encerrar, semana passada, acabei de pregar, um senhor me buscou e chegou no altar, ele estava chorando e falou o seguinte: pastor, eu estou entendendo agora o que é a graça. Eu entendo o que é a lei. Quem quiser, entra no nosso canal, vai lá e pega lá e está lá a mensagem. Aí ele, com os olhos lacrimejando, eu falei: que bênção, glória a Deus. A gente fica feliz quando alguém entende a mensagem. Mas ele falou assim: eu vim aqui por um motivo. Eu falei: qual? Aí ele me mostrou uma família que estava no canto e um rapaz que estava lá chamado Rico. Ele está com um projeto de futebol hoje que tem 120 crianças da comunidade jogando bola da igreja, né? Projeto da igreja. E aí eu falei: por causa do Rico, por quê? Ele falou: você não conhece essa família. Ele falou: um ano atrás, essa família era arruaceira, brigava. Era algo terrível. A rua tinha medo deles, até de falar com eles. E de um ano para cá, a gente viu eles quietinhos, falando com todo mundo, mudaram a concepção, ajuda todo mundo. E eu falei: eu queria ver o que aconteceu com eles. Será que eles ficaram doentes, malucos? Você prega com o teu exemplo. Quem está entendendo bem aqui? Quando o Espírito Santo alcança, você não precisa nem falar nada. A tua conduta, a tua postura vai mostrar que a graça de Deus te alcançou. Aquele que mentia não mente mais, aquele que bebia não bebe mais, aquele que furtava não furta mais. A graça alcançou o malfeitor da cruz. Mas eu vou falar uma coisa para você: eu louvo a Deus, eu creio que quanto a nós, essa graça superabundou. Amém? Aproveite a oportunidade, do período que você está aqui na terra. Faça algo para agradar o Senhor, porque para isso Ele deixou você aqui, para abençoar vidas no nome de Jesus. Feche teus olhos nesse momento. Quero estar orando por você. Pai, em nome de Jesus, abençoa teus filhos, ó Pai, tudo aquilo que o Senhor tem feito na vida deles, toda a graça que o Senhor tem derramado.